Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um momento de reflexão e hoje o assunto será transtornos psíquicos. Preparei um material aqui para falar um pouquinho sobre esses transtornos, tá? E ver como é que nós lidamos, né, com essas dificuldades com relação à nossa parte psíquica, né? Lembrando que por mais que nós tenhamos essas dificuldades psíquicas, todas elas têm uma origem espiritual. Algumas desta existência e outras de outras existências. E todas elas, por falta de compreensão ou falta de aceitação, se transformam em verdadeiros transtornos psíquicos. Causas espirituais da depressão. Esse texto, esse material, nós pegamos de um livro, né, chamado Respostas que a Vida Dá, do Nelson Moraes. E ele trata bastante dessa questão da depressão, né? E mostra, né, com exceção da depressão, que possui uma patologia revelando problemas físicos, a insatisfação, a ansiedade e a revolta armazenadas lá no nosso íntimo da nossa alma, né, são as principais causas dos males psíquicos. Então, todos nós que nesta existência apresentamos sérias dificuldades da aceitação daquilo que está à nossa volta, ou seja, nos tornamos pessoas muito insatisfeitas. Muita ansiedade, ou seja, descontrole total da ansiedade, ou seja, o futuro está tão incerto, com tanto medo, que você tenta realizar tudo no presente, e isso não é possível. E também a questão da revolta, certo? Se revolta com as situações, se revolta com as pessoas, se revolta com você mesmo. Todas essas, se tornarem de forma muito pesada, ou seja, repetitivas, vão causar em nós o quê? Transtornos psíquicos, ou seja, males que vão nos abater de forma psicológica. E tem mais um detalhe: se nós desencarnamos com algumas dessas questões de insatisfação, de ansiedade, de revolta, nós vamos levar isso para além do túmulo, ou seja, vamos encarnar com essas síndromes, ou seja, essas situações de desequilíbrios psíquicos. Nós, por sermos muito imaturos, né, e normalmente muito descontentes com a vida, as circunstâncias, né, vão carregando a nós, né, ou vão nos levando a nos entregar aquilo que a gente chama de depressão. Então, por nós não aceitarmos certa posição e normalmente uma situação muito mais egoísta, nós temos dificuldade de lidar exatamente com essas energias de depressão. Nós sabemos que toda vez que a gente está tentando fugir do nosso consciente, a gente acaba caindo, né, numa falta de realidade, ou seja, a gente entra no nosso inconsciente, que acaba rejeitando, né, aquilo pelo qual a gente está passando. Então, a gente vai contra a realidade que nós vivemos. E nós nos refugiamos em nossos sentimentos mais íntimos e, normalmente, em situações do passado. A pessoa depressiva, via de regra, ela está muito fechada em si mesma, ela dá sérios sinais de comportamentos autistas, ou seja, cria um mundo só para ela, não permitindo que mais ninguém pertença a esse mundo. Isso se caracteriza muito, né, na situação de mães, de pais, de filhos, de tios, de irmãos, de pessoas das mais variadas situações, onde elas literalmente se fecham em suas condições e pode chegar até ao final da sua existência num quadro depressivo até deplorável, ou seja, onde a pessoa não vê mais sentido para nada na sua existência. Lembrando, né, que conforme a gente vai andando na nossa vida, ou seja, a nossa sala de aula, que é a vida, nós estamos o tempo inteiro dentro de uma escola, né, onde precisamos aprender, com uma certa carga didática, por assim dizer, né, a aprender e compreender, acima de tudo, as necessidades minhas e dos outros. E quando nós estamos em depressão, a gente não percebe a necessidade dos outros, só importa a minha necessidade. O que eu sinto, como eu estou, onde eu estou. Muitos de nós se tornam
deprimidos, né, por simplesmente se objetar a uma colocação qualquer. E essa colocação que nós estamos colocando agora é uma grande revolta, pode-se dizer assim, das pessoas deprimidas, porque elas não se veem nessa situação. Elas não têm a percepção de que elas mesmas são as causadoras de todos os males que estão perto delas. Existe um processo também muito forte daquilo que a gente chama de introspecção, então elas entram num processo de cobrança e de introspecção muito forte, sendo necessário que as pessoas reavaliem, né, os seus sentimentos e as posturas pelas quais estão passando. Mas para a maioria delas, isso é muito difícil. Existe também um sentimento contraditório, né, contra a própria felicidade, ou seja, as pessoas não admitem a felicidade, inclusive entra num sentimento de culpa, né, porque se eu estou deprimido, eu não tenho direito a ser feliz. E cobra das pessoas porque as pessoas são felizes do lado dela. E elas não entendem que estão infelizes por causa delas mesmas. E é muito interessante esse processo, esse movimento, que nós entramos naquilo que a gente chama de ação autopunitiva e não saímos do processo de autopunição. E cujas causas, né, as origens, muitas vezes delas, estão no nosso subconsciente. E, via de regra, via passada. Uma vida passada. Lá de trás, lá de trás. Tony, vou fazer uma pergunta agora. E quem está nesse processo de profunda tristeza, depressão, talvez não goste da pergunta, mas ela tem a sua importância. A pessoa que está depressiva, Tony, ela não percebe, mas ela não está tão fechada em si que ela se torna, pelo menos um pouco egoísta, que parece que o depressivo, ele, de certa forma, ele só pensa nele. A depressão causa isso, né? Porque eu só estou preocupado com as minhas necessidades, via de regra, eu me fecho no meu egoísmo. Tá? E o depressivo não aceita que é egoísta, porque ele se julga o mais doente de todos. E não é essa a verdade. Tem doenças muito piores e as pessoas não estão com depressão. E aí, como que eu trato a depressão? O principal problema do depressivo é que entra num ciclo vicioso de pensamento e de ações e não sai dele. Ou seja, não ocupa a mente a não ser com sua própria situação. E qual a alternativa? Tirar ela dessa situação, fazer com que ela se preocupe com alguém ou com alguma outra situação para que ela saia desse processo depressivo. E é comum os espíritos superiores, quando percebem que você está fazendo mal por causa da sua depressão, o que fazem? Pega alguém perto de você, normalmente alguém que tem uma certa dependência sua, normalmente é filho, filha, e faz com que essa criança adoeça. Olha a situação que tem que chegar. Para fazer com que você mude o seu padrão vibratório. Saia do seu mundo. E é tão interessante que muitos de nós, como pai ou como mãe, sabe o que vamos fazer? Vamos pedir para o cônjuge cuidar da criança, não você. Então a espiritualidade também tem que correr e fazer o quê? Ocupar aquela outra pessoa de tal forma que ela não consiga ajudar. E quem tem que fazer? Eu, que estou na depressão, tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Ou seja, para eu sair desse campo de energia, por causa de um amor, por causa de um sentimento muito puro que eu tenho por um filho, por um parente ou por alguém que tenha dependência para comigo. E essa doença, por mais que às vezes você faça análise dessa pessoa que está doente, vá procurar médico. E qual a alternativa? Ninguém acha a cura. Por quê? Ela não está doente. Ela ficou por causa de você, para que você saia dessa forma de pensar, dessa forma de agir. É muito importante que a gente entenda, né, que só podemos ser felizes, né, com o que temos e não com o que sonhamos ou desejamos ter. O tratamento muitas vezes se torna difícil, né, porque pode existir múltiplos aquilo, né, ou vários aspectos que envolvem a configuração da depressão. Ou seja, às vezes não é uma origem só, são várias origens, né, que você vai somando e aí se torna uma pessoa deprimida, né. E é interessante, né, que todo deprimido apresenta sintomas muito parecidos. Todos têm o mesmo processo, né?
E por mais que as causas sejam diferentes. Então, muitas causas diferentes, mas o comportamento é muito parecido, é sempre o mesmo. E sem o conhecimento dessa causa, né, o tratamento se torna quase impossível de que seja realizado. Como via de regra, o problema é uma questão mais espiritual, então, para se tratar efetivamente a depressão, o tratamento espiritual é um dos pontos fundamentais para que a pessoa consiga sair dessa situação que ela se encontra. Também a gente tem que ver que muitas vezes essa patologia, né, ela pode começar a causar disfunções orgânicas. Vai literalmente afetar certos órgãos, né, de tal forma, né, que vai precisar, às vezes, muitas vezes, de um tratamento psiquiátrico. Parte hormonal também, sim. Questão do cortisol, por exemplo, e tantos outros hormônios que são importantes no corpo, vão ficar, sim, como a gente fala popularmente, desbalanceados. Sim. E aí a pessoa realmente vai ficar enferma. Tá? Aquilo tanto que ela drenou de energia vital do seu corpo físico vai fazer com que ela literalmente fique enferma. Síndrome do pânico. Quem os tem? No nosso estágio evolutivo, né, que a gente se encontra, né, vários distúrbios comportamentais, eles se apresentam, né, eles surgem, né, normalmente como negligência no trato dos nossos valores morais e espirituais. Por eu negligenciar aquilo que eu tenho de valores morais e aquilo que eu sou como espírito, eu começo a ter algumas síndromes, alguns distúrbios, pode-se dizer assim, comportamentais. E a síndrome do pânico nada mais é do que um deles. Eu literalmente negligenciei alguns valores morais e espirituais muito sérios que eu tinha. E eu passei por cima disso. Começo a ter alguns distúrbios de comportamento. Muitas delas também estão muito vinculadas à nossa vida pregressa, né? Pode ser de outra encarnação ou pode ser dessa mesma vida, ou seja, situações que eu vivenciei e eu, por não valorizar ou não usar o valor moral meu e os conhecimentos espirituais que eu tinha, eu começo a sucumbir. E é tão interessante, né, que o agente atuante e causador de todos esses distúrbios comportamentais é o medo. É aí que me pega de cheio, né? Então, durante o medo, né, durante o período instintivo da nossa evolução, ele é muito importante, né? Porque causa em nós o que? Uma certa proteção da vida, né, da sobrevivência, até da questão da família, né? Ajuda muito. Mas, conforme nós vamos evoluindo, né, inclusive entrando no processo hominal, ou seja, como homem, o medo é algo que eu deveria extirpar, né, ou tirar totalmente da minha existência, identificando o que é perigo, mas não deixando que o medo me contamine. Medo demonstra o quê? Falta de evolução e de que eu acredito só na minha parte material, não acredito na minha parte espiritual. Enfim, Tony, não confundir o medo com uma precaução normal, né? Sim. E aí nós temos muitos impulsos psíquicos, né, que tendem a desaparecer na medida em que avançamos no nosso caminho da razão. Então, conforme eu vou adquirindo a razão através do conhecimento, através do exercício espiritual, mediúnico, o exercício emocional, ou seja, que é lidar com as outras pessoas, esses impulsos psíquicos eles vão se desaparecendo da minha existência. Vou ficando mais calmo, mais tranquilo. O medo relativo ainda é um sentimento importante para manter uma certa distância do perigo, né? Eu consegui me manter protegido, pode-se dizer assim. Mas, quando eu deixo isso daí se transformar em um agente de desequilíbrio emocional, aí totalmente me tira as forças e eu, infelizmente, vou começar a ter distúrbios comportamentais, dos mais variados. E a síndrome de pânico é um desses distúrbios comportamentais causados pelo medo. Algumas das causas da síndrome do pânico, né? Logicamente, está muito preso à questão do medo, né? Medo do quê? Medo da pobreza, medo de perder a primazia sobre os outros, orgulho, medo
ou seja, quando eu tenho muito orgulho, revelo o medo da humilhação. Quando eu tenho muitos ciúmes, revelo o medo da traição. Quando eu tenho muita vaidade, revelo o medo do ridículo. E quando eu pratico guerra, revelo o medo do quê? Da própria destruição. Uma coisa encadeada às outras. E a própria questão da ganância, né? A usura, revela o medo da pobreza. Medo de ser pobre. E o pior é que deve ser o medo de ser pobre novamente, né? Sim. Porque esse espírito, essa alma já deve ter passado por quadros infelizes provocados por ele mesmo. Então, dessa forma, a gente transita por várias encarnações, ou seja, sucessivas encarnações, alimentando esses sentimentos, né, essas emoções menos felizes. E, praticamente, né, elas causam situações contrárias àquilo que deveria ser a minha evolução, de uma maneira geral. Cada oportunidade da vida nos cerca de recursos valiosos para corrigirmos todos esses desencontros, né, psíquicos e emocionais. Em determinada encarnação, as feridas interiores se exteriorizam, cobrando-nos tratamento adequado. E a síndrome do pânico, né, tanto quanto a depressão, surge como um alerta acusando as feridas lá no nosso íntimo da nossa alma, né, causadas pelos sentimentos desajustados, desenvolvidos no trato inadequado dos nossos valores espirituais. Como vencer o medo, então? Sabemos que no nosso mundo tudo é relativo. E nossa compreensão como observador, né, e o poder de cura está no reconhecimento da causa. Então, quando eu identifico realmente a causa, praticamente o medo some. E o que o medroso faz não quero saber o que deu origem a isso, não. Eu fujo até de encontrar a causa. Aquela cena que é, inclusive, erroneamente ligada ao avestruz que cava um buraco na terra e coloca... Mais ou menos isso. Isso acontecia com os soldados romanos, viu, gente? Alguns soldados romanos que, vendo a morte de perto, a morte sendo inevitável, alguns cavavam um buraco na terra e colocavam a cabeça dentro. É um sentimento bastante humano, mas deve ser combatido. Então, quando a gente passa pela encarnação, né, e conseguirmos, né, e percebemos a função da necessidade de tratarmos um mal, pode ser um mal em mim ou um mal na outra pessoa. E quando a gente consegue identificar isso, que muitas vezes esse mal que está em nós se exterioriza em algum comportamento, algum tipo de pensamento, né, quando a gente consegue identificar isso, é o primeiro passo para a gente fazer o quê? Controlar outros males. Porque eu identifico isso, que é algo ruim, e eu começo a fazer o quê? Me policiar no pensamento e na ação. Aí eu começo a me curar dos males. Então, o primeiro passo para vencer o medo é: qual é a causa do seu medo? E na sequência eu tenho que fazer o quê? Enfrente os seus medos. O trabalho, né, consiste na renovação dos sentimentos menos felizes, cultivando a tentativa de superar nossos medos. Poderá trazer resultados surpreendentes para a retomada do equilíbrio emocional. Sentimento de segurança não se estabelece aleatoriamente. É um estado da alma que deve ser construído através de uma compreensão mais ampla da nossa natureza espiritual, com o qual poderemos equacionar a causa dos distúrbios que, ora, nos desequilibram emocionalmente. O conhecimento espiritual, ou seja, da espiritualidade, nos ajuda a desenvolver o que nós chamamos de estado de consciência, que dá a coragem, né, de vivermos em qualquer circunstância com que a vida nos envolve. Normalmente, a pessoa que tem medo, ela não consegue ter coragem. Porque coragem é um estado da alma de enfrentamento, ou seja, eu vou enfrentar, aí eu tenho coragem. E quando eu tenho medo, eu não tenho coragem de me enfrentar. Como tudo na vida é relativo, nosso sofrimento também é relativo. Mas relativo ao quê? Ao grau da nossa ignorância ou do nosso conhecimento.
em se tratando de transtornos psíquicos, né, a ignorância espiritual agrava e perpetua o sofrimento, ao passo que o conhecimento atenua e contribui para a retomada do equilíbrio. O conhecimento espiritual, revestido de fé raciocinada e sentida nas fibras mais íntimas do coração, faz com que o ser humano caminhe sem medo de viver, de conviver e de amar. Nada teme, não se omite e tem coragem de viver realizando, sem se importar com os perigos a que se expõe. Sabe, no seu âmago, que Deus está presente na sua vida e que tudo o que acontece à sua volta é para o seu bem, até mesmo as dificuldades que desafiam a sua capacidade de ser ainda melhor. Aqui nós colocamos algumas das neuroses, alguns dos distúrbios psíquicos, como neuroses, lesões cerebrais, transtornos de personalidade, psicoses, tá? Mostrando o quanto que cada uma delas nos afetam e nos deixam totalmente desequilibrados. Daí temos a depressão também, como outro grande fator de desequilíbrio psíquico. E para que a gente consiga administrar esses conflitos, tá? Conflito psicológico é inerente à natureza humana. Transtorno mental, na visão espírita, significa o quê? Comprometimento do espírito que reencarnou, trazendo as sequelas de desvios graves do passado e que ressumam no atual corpo físico com limitações e perturbações de vária origem. A mente nossa, né, ou o pensamento, a vontade, a energia psíquica, a essência do ser, cria, produz, edifica, realiza, conserva, aplica, modifica, servindo-se das poderosas forças que lhes são naturais. O pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Então, mostra a nossa força de pensamento. Então, todas essas sequelas psíquicas que nós temos, ou seja, essas correntes mentais que acabam causando problemas, todas elas têm a ver o quê? Com a nossa força de pensamento, que ao mesmo tempo pode nos ajudar, mas ao mesmo tempo pode nos destruir. O pensamento cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como um espelho. O pensamento toma corpo e aí se fotografa, né, de alguma forma. Por exemplo, tenha um homem a ideia de matar outro. Embora seu corpo material esteja impassível, o seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento, do qual se reproduz todas as variações, executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desígnio de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se pinta, como em um quadro, tal como está em seu espírito. Então, por mais que nós não estejamos fazendo o ato, pelo pensamento, o crime já foi cometido. Então, essa força da energia nossa, né, enfeixa todos os nossos conceitos, ou seja, a mente é um ímã que tanto irradia energia quanto atrai vibrações semelhantes. Fixando ideias ou liberando raios de vários teor que incidem sobre equipamentos iguais, produzindo reações equivalentes. O antídoto salutar imediato à obsessão é a vivência cristã e espírita através da conjugação dos verbos amar, servir e perdoar, em todos os tempos e modos, em cuja execução o espírito endividado se liberta dos compromissos negativos e ascende na direção do planalto redentor da paz. As terapias de libertação, transformação moral do paciente, orientação ao paciente e ao agente
a meditação, a oração, a ação dignificadora e beneficente, todas elas são terapias de libertação. O próprio André Luiz, né, em Mecanismos da Mediunidade, trata a atividade religiosa digna e venerável em qualquer setor da edificação humana, exprime socorro celeste aos desajustes morais de quantos se demoram na reencarnação, buscando a restauração precisa. E o bem-aventurados, bem-aventurados os que se entregam ao serviço do bem, como a semente humilde na obscuridade da terra. O Pai enriquece-lhes as mãos de alegrias e de bênçãos. Acho que já deu para a gente ter um pouquinho de ideia, né, nas questões dos transtornos psíquicos. Espero que essa reflexão possa ser melhor trabalhada no nosso dia a dia. Fiquem em paz e que Deus ilumine a todos. Até uma próxima vez.